Meus irmãos em Cristo, paz do Senhor possa estar com todos vós esta manhã. Que prazer, que alegria nós podermos voltar a nos encontrarmos para meditarmos na palavra do Senhor. Amigo, quero convidar-te a orar a fim de nós abrirmos esta bendita palavra. Deus amado, nosso Pai, Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus o Santo Espírito, obrigado, Senhor, pelo teu amor, obrigado pela tua graça maravilhosa, obrigado por nos conceder a oportunidade de podermos saciar do teu pão celestial. Dá-nos entendimento do mesmo e fortalece a nossa fé. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Meus amigos, ontem nós estudamos sobre o tempo de angústia, abuso psicológico. Aquilo que Jesus passou, escárnio, zombaria, tudo que Satanás pôde fazer para fazê-lo desistir. E ele suportou. E a pergunta que ficou é: como Jesus suportou isso? E hoje nós vamos estudar o primeiro ponto que nos ajuda a entender como Jesus suportou o seu tempo de angústia. Jesus suportou o seu tempo de angústia porque manteve uma relação profunda, íntima e diária com o Pai, antes do tempo de angústia. Esta afirmação é verdadeira, era esperada e óbvia, mas há muito mais, não é? Jesus compreendeu que a realidade não era o que parecia ser na perspectiva de todos ao seu redor. Ele compreendeu que havia algo por detrás da atitude das pessoas. Ele sabia que as pessoas não estavam reagindo por si só, mas havia algo que os impulsionava. Isto fez com que Jesus também pudesse suportar. E é muito importante quando nós compreendemos o que está por detrás das situações que nós enfrentamos, e incluindo os seus próprios discípulos. Também Jesus sabia por que eles estavam agindo daquela forma na hora em que Jesus mais precisava deles. Jesus compreendeu que questões importantes para todo o universo estavam em jogo nas escolhas que ele fez durante aquelas horas de crise. Os escritos dos evangelhos dão-nos vários vislumbres de que Jesus entendeu de facto os eventos que aconteceram à sua volta do Getsemane à cruz no contexto do conflito universal ou da grande controvérsia entre o bem e o mal. No Getsemane, Jesus sabia muito bem o que estava para acontecer. E na sua natureza humana, ele tentou evitar, como nós o faríamos. Qualquer um de nós não gostaríamos de passar pelo sofrimento. E Jesus pediu ao seu Pai 3 vezes: meu Pai, se possível, afaste de mim este cálice de amargura. No entanto, não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Este é o poder, esta é a força que todos nós podemos ter no momento de angústia. Deixar que Deus faça a sua vontade, meus amigos. Estas palavras mostram que Jesus percebeu que a salvação da humanidade, que a tua e a minha salvação estava em jogo, e não apenas a vida de Jesus. Não era uma questão apenas só dele se livrar do sofrimento, dele não passar por esse tempo de angústia. Do mesmo jeito que, quando chegar o tempo de angústia em que cada um de nós teremos que passar, o que está em jogo não é só questão de nós não sofrermos. É a questão também da nossa própria salvação. Ao ser preso, Jesus diz: julgas que eu não podia pedir auxílio ao meu Pai? Se lhe o pedisse, ele mandava-me agora mesmo mais de 12 legiões de anjos. Mas esse caso, como é que se havia de cumprir as Escrituras nesse caso? Não diz ela que é assim mesmo que deve acontecer? Jesus tinha a possibilidade de fugir. E ele declarou para os seus inimigos: eu posso me escapar. Meu Pai pode enviar anjos. Mas o que diz a Escritura? Nesse sentido, a Escritura tornaria em verdade. Não seria um livro mais de confiança, porque a profecia indicava que o Messias tinha que passar por essas situações. A turba que prendeu Jesus viu nele apenas um homem vulgar, o filho de um carpinteiro que se distinguiu alguns anos como mestre. Mas as palavras de Cristo
revelam que ele sabia ser o divino Filho de Deus e indicam o facto de que um conflito extraterrestre estava a acontecer naquele exato momento. Bem, deixa-me dizer aqui que quando se fala de extraterrestre, não está se falando daquilo que a Hollywood produz. Mas é que o nosso conflito, conforme diz lá em Efésios capítulo 6, é um conflito contra as potestades do mal que estão nos lugares celestiais, que estão nos ares, que estão envolvendo todo o universo. Queridos amigos, a turba não percebeu isto, mas Jesus compreendeu isto. Os romanos não permitiam, normalmente no governo romano, eles não permitiam que os judeus executassem um condenado por conta própria. Aliás, porque os judeus defendiam leis religiosas e o governo romano defendia as leis civis. E os judeus não tinham autoridade de sentenciar, de condenar alguém à morte. Para imporem uma sentença de morte, os judeus tinham de persuadir o governador de que o criminoso tinha cometido um crime digno de morte segundo a lei romana. Portanto, o trabalho do Sinédrio era sugerir uma ofensa capital que fosse aceita pelo governador. E diz a palavra de Deus que os chefes dos sacerdotes e todos os membros do tribunal procuravam encontrar um falso testemunho contra Jesus a fim de o condenarem à morte. Mas não conseguiram encontrar nenhum, embora se tivessem apresentado muitas pessoas já a jurar falsos, né? E a palavra do Senhor diz que, mesmo assim, as autoridades compreenderam que tudo era forjado para condenar o inocente. Meus amigos, havia outro problema para eles. Não conseguiam fazer Jesus falar. Ele não se defendia. Jesus, porém, guardava o quê? Silêncio. Jesus guardava o silêncio. Como é fundamental para nós o silêncio. Muitas vezes, quando nós somos escarnecidos, somos zombados, somos injustiçados, a tendência nossa é tentar se defender. Mas para Jesus a maior defesa era o seu silêncio. Se ele não tem nada a ver com a situação que estava a decorrer, ele não cometeu nenhum crime, para quê levantar a sua voz? O silêncio foi algo poderoso nas mãos de Jesus para contrafazer aquilo que Satanás e os seus seguidores estavam fazendo. A serenidade, compostura e a dignidade de Jesus sobressaíam no meio do frenesim diabólico. Meus amigos, esses tópicos aqui da vida de Jesus, da sua atitude, o seu relacionamento com o Pai, o seu silêncio, a sua postura diante do ataque que estava sofrendo, seja físico e psicológico, o compreender o que está por detrás de toda aquela situação, são fundamentais para nós enfrentarmos a grande angústia que há de vir. Porque neste exato momento da grande angústia, Satanás fará o mesmo que ele fez com Jesus. Vai escarnecer, vai procurar torturar o nosso corpo físico, vai procurar atingir o nosso psicológico, para que nós possamos agir de uma forma contrária aos princípios de Deus e assim cairmos nas suas mãos. Que Deus possa nos ajudar a olhar este primeiro passo de como Jesus suportou a sua angústia e começarmos a nos preparar para o nosso tempo de angústia. Amanhã nós estaremos aqui a ver o segundo passo e vamos ver outros detalhes importantes que Jesus armazenou durante os seus anos de ministério, durante a sua vida, para este momento final de crise. E o que resta a cada um de nós também é fazer o mesmo. Vamos orar? Oh, nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor Jesus, porque Tu compreendeste a situação que estava em jogo. E compreendendo que mais do que salvar a sua vida, estava em causa a minha e a vida dos meus amigos e de toda a humanidade, Tu preferiste suportar para que a vitória fosse ganha. Pai Santo, dá-nos este poder, esta graça,
Ajuda-nos a ver o exemplo de Jesus e a seguir esse exemplo e preparando-nos para a grande crise que está diante de nós. Que nós possamos saber quando responder, como estar em silêncio, como compreender a situação que há de vir sobre nós, para que não possamos desvanecer e cair nas armadilhas de Satanás. Fique conosco, dá-nos um dia abençoado na Tua presença, fortalece a nossa fé e abençoa-nos. Aos fracos dá força e aos desanimados anima. Suplicamos esses favores e graça em nome de Jesus, o amado Salvador. Amém. Amigo querido, um grande abraço para ti e para a sua família. Amanhã não esqueça de participar conosco de como Jesus suportou o seu tempo de angústia, parte 2. Nisto Cremos Channel, o canal de esperança. Viva com esperança através de estudos bíblicos, estudos proféticos, meditações e reflexões neste canal.